Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, fazer aquela oração que nós fazemos de costume, antes da mensagem. Estenda a mão em direção da sua casa, estenda. Deus tem um milagre para você nessa noite aqui. E o milagre dele está através da sua palavra. Presente a sua casa para ele nessa noite. Não deixe eu orar sozinho, não. Fale com Deus. Só o Senhor e você sabem em que situação se encontra a sua casa. Mas ele é um Deus de milagre. A Bíblia diz que ele é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que conhece a necessidade e ele supre a necessidade de todos nós. Senhor Deus e Pai, nessa noite estamos diante da tua casa, Senhor, diante da tua presença, mais uma vez, Pai, na segunda noite dessa campanha. Deus, e essa pessoa não deixou seus afazeres em casa, não saiu da sua casa, simplesmente para vir aqui. Não, Senhor. Eu creio que eles largaram seus afazeres em casa, o conforto da sua casa, para estar aqui nessa noite, porque eles precisam de um milagre, precisam aprender da tua palavra. Oh, Senhor, e nós queremos apresentar nossa casa diante do Senhor. Dá ordem aos teus anjos, Pai, para ir de encontro à casa desse homem e dessa mulher, quebrando as maldições, as corrente, Senhor, as ações malignas do inferno contra esse lar, sai de dentro desta família, de dentro desta casa, Satanás do inferno, tu que tem tentado lançar essa enfermidade para destruir a saúde desse homem, a saúde dessa mulher, nessa noite estamos clamando, abre os céus em direção a este lugar, Pai, porque a tua palavra diz, meu Pai, que quando, meu Pai, a terra não tem mais resposta, nós temos que clamar aos céus, que é aquele que tem a resposta até para o impossível na terra. Meu Deus, nesta noite, seja uma noite de milagre na vida desse homem e na vida dessa mulher. Quebra todo, se tiver alguém aqui nessa noite, vítima de obra de bruxaria, que caia por terra toda ação maligna. Que toda força de terra, de cemitério que foi lançado na casa dessa mulher, na casa desse homem, caia por terra. Olha aí, Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que pede crendo recebe, todo aquele que bate abre, Senhor, e todo aquele que busca encontra. Nesta noite eu creio que o Senhor tem resposta do céu em direção para este lugar, para em direção dessas vidas, e assim nós cremos no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Sente louvando ele com as palmas aí. Abra sua Bíblia nessa noite. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem, compre uma, leia, e depois se prepare para lutar, para poder cumprir aquilo que você aprende dela. Porque não é fácil cumprir os ensinamentos da Bíblia, não, sim ou não? Nunca foi, tanto que o apóstolo Paulo, o próprio Paulo, que nós não chegamos nem perto dos pés dele. Ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Paulo passou por isso. Mas a Bíblia também é o que alegra, porque a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou que não chovesse, e o céu cerrou por 3 anos e meio. Depois, o mesmo Elias orou, e a Bíblia diz que o céu se abriu e deu chuva novamente. Ou seja, Deus ainda usa o comedor de feijão nessa terra para a honra e glória do louvor do nome dele. Você crê? Abra a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Vai lá para o versículo 18. Versículo 18, que diz assim, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, ou seja, com os trabalhadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o
a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Morreu com graça aí. Morreu. Aí sim. Esse aí morreu mesmo agora. 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: E ela disse: tudo vai bem. Preste atenção. 24. Então abordou a jumenta, Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, e ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge o teu lombo e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Somente até aí. Sente você que se levantou. Isso, glorifica ele, hein? Vou tentar trazer essa mensagem aqui, bem breve, ao nosso coração nessa noite, que Deus colocou esse desejo no meu coração, sobre essa mulher aqui, que no início dessa história dessa mulher, eu creio que 99,9% conhece a história dela, mas a Bíblia diz que a palavra é a mesma, mas cada dia ela fala de uma forma especial em nossos corações, né? E essa mulher aqui era uma mulher que ela cuidou tão bem desse profeta no início, que o cuidado dela com esse profeta, ela provocou um milagre. A Bíblia diz que ela era estéril, não podia ter filho, e para terminar de complicar, o seu marido já era velho. E ela começou a observar esse profeta, e ele passava, e ela observava, e testificou que ele era um santo homem de Deus, e preparou ali um quarto para ele, quando ele fosse à cidade, ele ficasse ali. Mas a Bíblia diz que um certo dia esse homem ficou tão incomodado com aquele cuidado com ela, que perguntou se aquela mulher se ele não podia fazer nada em prol dela, porque ela tinha o tratado tão bem. E ela disse: olha, eu sou uma mulher rica, eu vivo no meio da minha família. Ela estava dizendo: aparentemente eu não preciso de nada. Mas cá entre nós, qual é o ser humano que não precisa de alguma coisa? Sim?
todo tipo de pessoa sempre ele tem, como diz Naamã, que a Bíblia diz que Naamã era um homem muito poderoso, mas tinha um porém. Todo ser humano tem um porém. Esse porém é algo que nos causa ou nos torna 100% dependente de Deus. Todo ser humano ele tem um porém. Essa mulher ela disse: não, eu não necessito de nada, eu sou rica, vivo no meio do meu povo. Aí o profeta disse para Eliseu, fala assim: dá uma olhada, vê se ela não precisa de algo. Eliseu vai lá e diz: olha, eu observei uma coisa. Eu observei que ela não tem filho e o seu marido é velho. Ou seja, ela estava precisando de um milagre. Sim ou não? Sim ou não? Quem está precisando de um milagre da parte de Deus nessa noite? E a Bíblia diz que assim o profeta mandou chamar e profetizou, e o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Só que essa parte nós não lemos. Nós lemos daqui da frente, agora daqui para frente do que eu vou pregar para você. Só que o menino nasceu, cresceu, e um belo dia ele acompanhou seu pai no trabalho, e a Bíblia diz que aquele menino começou a sentir uma dor de cabeça e falou 2 vezes para o seu pai: ai, minha cabeça. E o pai pegou um dos seus funcionários e mandou levar para sua mãe. E a Bíblia diz que essa mulher passou até o meio-dia com o seu filho sobre os seus joelhos, ou seja, sobre o seu colo. E a Bíblia diz que ao meio-dia esse menino veio a morrer. Ei, eu estava mais ou menos imaginando essa cena. Porque às vezes a gente analisa quando uma pessoa recebe uma notícia de dizer que alguém morreu, ou alguma área da nossa vida, ou seja, morte no casamento, morte no trabalho, na sua vida profissional, morte espiritual. A gente muitas vezes recebe uma notícia dessa, a primeira coisa que toma conta, o que é? O desespero, sim ou não? O desespero. Mas essa mulher não foi nenhuma pessoa que trouxe a notícia para ela, irmãos, dizendo: ó, teu filho faleceu. Não, faleceu nos seus próprios braços. Mas aquela mulher, ao receber o seu filho naquela situação, ficou com ele, piorou, morreu. A Bíblia diz, deixa bem claro no texto lido que nós acabamos de ler, que ela pegou, colocou ele lá no quarto do homem de Deus, fechou a porta, foi aonde o seu marido, falou para ele: prepara uma Hilux. Naquele tempo a jumenta fosse uma Hilux de hoje, que era 50 quilômetros de onde que ela tinha que ir, para onde ela tinha que ir buscar o profeta, onde o homem de Deus. A Bíblia diz que essa mulher fechou, e o seu marido lhe perguntou uma pergunta para ela: para onde tu vai? Ela disse: vou aonde o homem de Deus. Vou. Olha a convicção dessa mulher: eu vou e volto. Eu não sei se vocês analisaram o texto lido, mas ela disse: vou ao homem de Deus e volto. Prepara uma jumenta e um dos moços, porque eu vou e volto. Aí o marido fala para ela: mas por que você vai hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela: vai tudo. Primeiro ensinamento que eu aprendo aqui. Qual ensinamento, pastor? Quem quer provocar o seu milagre não pode se distrair. Ei, eu não sei o que você está buscando de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: se tem uma coisa que faz o ser humano perder o foco do milagre, chama-se distração. Ela não perde, ela não deixa ser distraída nem pelo seu marido e nem pelo seu moço que abordou a jumenta e ia com ela. Ela disse: olha, tu vai comigo, e se alguém te saudar no caminho, tu não sauda. Não perca o foco. Nós temos de buscar um milagre. Agora, se nós perder o foco, o milagre não vem. Quantas pessoas no dia de hoje estão nessa situação? Sem foco. Hoje é aqui, amanhã é ali.
a depois é para lá, a depois é para lá. Ei, o seu foco é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: se aparecer um anjo pregando outra palavra, que não seja essa, despreze. Despreze, você já tem o suficiente para acreditar que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. O que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Se assegure nas promessas dele. Essa mulher, ela sabia que ela não poderia ter filho, mas na hora que a promessa se cumpriu, ela se agarrou nessa promessa e não teve mais ninguém, nem nada que fosse fazer ela esquecer da promessa que ela tinha. E ela foi. Interessante que o marido dela disse: por que tu vai? Ela falou: vai tudo bem. Tudo está bem, não se preocupe. Ou seja, ela estava focada e sabia uma coisa fundamental: não podia se distrair. Você não pode se distrair no seu foco. Você não pode se distrair, senão você vai perder o foco. Pastor, qual é o meu maior objetivo aqui? Nosso maior objetivo aqui chama-se salvação da nossa vida. Tem alguém que tem outra coisa aqui, em primeiro lugar, que não seja a salvação da sua alma? Porque eu vou dizer uma coisa: no dia que a morte bater na nossa porta, se nosso nome não tiver escrito no livro da vida, você não tem como naquele grande dia se alegrar na tua vida. A Bíblia diz que vai ser a maior decepção do ser humano, se naquele grande dia o nosso nome não tiver escrito no livro da vida. E olha que Jesus deixou um alerta fenomenal. A Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos, encheu eles de poder e de autoridade e disse: vão. E a Bíblia diz que os discípulos saíram, curando os enfermos, pregando a palavra de Deus, ressuscitando o morto, fazendo coisa extraordinária no nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos voltaram numa alegria total. Sabe o que é o ser humano ver algo poderoso e se alegrar? Assim os discípulos voltaram e chegaram, contaram para Jesus, achando que ia deixar Jesus. Como é que eu posso explicar melhor para você? Jesus, como se eles fossem provocar Jesus na euforia, só que Jesus conhece a situação do ser humano. Ele diz: Senhor, nós estamos alegres, porque no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós fizemos proeza, Senhor. Jesus olha para ele e diz: não vos alegreis só por causa disso, antes alegrai por o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior alegria do ser humano tem que ser essa, por ter escrito o nome no livro da vida. E só manter ele não é o suficiente, a não ser se você faça como um ladrão da cruz, colocou o nome lá e depois morreu, logo em seguida morreu. Mas se você colocar o nome aqui no livro da vida, através de aceitando o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré como único e suficiente Salvador da sua vida, e depois tu não morrer imediatamente, você tem que colocar o nome e lutar para manter o seu nome lá. Lutar. Como é que eu vou lutar, pastor? No dia a dia, no seu cotidiano. É assim que você vai lutar. Pastor, eu tenho que lutar? Tem. Olha, tem um pequeno testemunho. Tinha um colega meu, ex-colega meu de trabalho, não trabalha mais com nós, só que de vez em quando ele vai lá pegar a mercadoria, e essa semana, ele mandou um vídeo daquele de bagaceira, não convém nem eu falar aqui no microfone. Ele mandou o vídeo. Ele mandava várias mensagens, vídeo de política, dessas coisas assim. E aí, eu abri o vídeo, quando eu abri o vídeo, misericórdia, deletei o vídeo. E aí, eu olhei para aquela cena de: e agora, Senhor, como é que eu faço agora para esse cara não mandar mais o segundo vídeo para mim, ou vídeo nenhum mais desse? Aí Deus falou: tu precisa falar para ele. Eu peguei a mensagem e falei: eu digo, meu irmão, você não me leva a mal, me perdoe, mas eu quero te dizer, não manda esse tipo de vídeo para mim, não. Você nunca me viu pelo meu comportamento, eu olhando esse tipo de coisa? Ele saiu ontem, ele saiu de lá, depois ele me pediu desculpa pelo áudio, e depois ele foi lá ontem,
decretamente só ir lá para me pedir desculpa pela atitude que ele teve. Ou seja, manter o nome no livro da vida vai exigir isso de nós. E outras coisas mais ainda. Sim ou não? Vai exigir. Essa mulher, para ela manter a promessa dela em dia, crendo na promessa, ela teve que aprender a não se distrair. E também não se desesperar por qualquer coisa. O desespero muitas das vezes não vai nos ajudar. Quando o desespero bate, a primeira coisa que ele vai tirar, sabe o que é? Vai diminuir a nossa fé. Vamos perder Jesus de vista. Viu os discípulos na tempestade? Jesus por cima da água, sou eu, não temas. Sou eu, não temo. O discípulo, será ser ele mesmo? Não é Jesus. Jesus, sou eu, não temas. Sou eu, não temas. E o discípulo com a visão toda embaçada. Ou seja, se nós entrar em desespero, a primeira dificuldade que nós vamos ter é de reconhecer Jesus na nossa vida. Reconhecer Ele como Ele é aquele que tem a solução para a nossa situação. O desespero. Observe essa mulher com o seu marido, ela diz, vai tudo bem, fica tranquilo. O seu moço, que era seu motorista, ela disse, está tudo tranquilo. Vamos com calma, só te peço um favor. Não se distraia. Não se distraia. Irmão, se você vê hoje a quantidade de pessoas que estão distraídas no seu local de trabalho, no trânsito, na casa de Deus, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar sempre a maioria das pessoas distraídas. É simples. Antigamente aqui você pode analisar, vamos voltar aí uns 15, 20 anos atrás aí, terminava uma pregação, você perguntava a uma pessoa, uma semana depois, que dia foi que o pastor pregou, onde foi que ele pregou, a pessoa sabia a mensagem, o tema da mensagem, aonde tinha sido pregada, aonde tinha sido aberta a Bíblia. Hoje pergunta, no término daqui, pergunta para você ver, poucas pessoas sabem, pelo menos o foco da mensagem. Isso é o quê? Distração. Agora eu pergunto para você, dessa porta para lá, da porta para lá, você acha que as lutas vão cessar? Não vão. A única coisa que vai fazer você encarar a luta de frente, a tempestade de frente, é você mantendo no seu coração a promessa de Cristo através da sua palavra. Através da sua palavra. Quando Jesus dizia assim, quando ele diz assim, não temas, na hora que a luta bater, se você não tiver com essa palavra acesa, ardendo no seu coração, a primeira coisa que vai tomar conta é o desespero na sua vida. E essa mulher foi. E quando ela chega lá, aonde o profeta estava, o profeta avista ela de longe, diz, olha só a sunamita, corre lá, vai ao encontro dela e pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o seu marido e se vai bem com o seu filho. E assim o profeta correu, o moço do profeta correu e disse, vai bem contigo? Ela, vai bem comigo. Vai bem com teu marido? Ela, vai bem. Vai bem com teu filho? Ela, vai bem. Ela estava dizendo, ei! Ela estava dizendo, aquele que não tem resposta para mim, eu não posso perder tempo com ele. Entendeu não? Quem não tem solução para a sua situação, para o seu problema, você não pode perder tempo com ele ou com ela. Observe que esse moço, ele não tinha solução para o problema dessa mulher. Ele não tinha prometido nada para ela. Não era ele que tinha prometido, quem tinha prometido era o profeta. E ela reconheceu isso, quando ela viu, ela disse, não adianta, eu não perdi tempo com meu marido, eu não perdi tempo com o motorista, eu também não vou perder tempo contigo. Quantos de nós perdemos tempo? Está com problema no casamento, às vezes perdendo tempo mais com os vizinhos, com quem não tem nada a ver, chegamos a lugar nenhum. Está com problema no trabalho, está com problema na casa de Deus, às vezes na sua vida espiritual, perde mais tempo com ímpio
do que com alguém que tem uma estrutura para te dar um conselho acerca do reino de Deus. Vai parar onde? Aonde isso é provocação de milagre? Nem aqui, nem na China. E essa mulher, ela sabia o que poderia levar ela a provocar o milagre que tanto ela almejava na sua vida. Mas ela não deixou que nada tirasse o seu foco. Fale para você mesmo, fala assim: a partir de hoje, eu preciso fazer uma coisa na minha vida. Não perder o foco. Não perca o foco, não. Só tem uma coisa que vai fazer você perder o foco. Sabe o quê? Você se distrair na sua caminhada. Quem crê que nós estamos numa caminhada rumo ao céu? Estamos numa caminhada rumo ao céu. Se você não estiver nessa caminhada, eu te dou um conselho aqui hoje. Entra nessa multidão da caminhada rumo ao céu. Porque essa multidão, ela tem alguém poderoso nessa multidão. Chama, sabe quem? Jesus Cristo de Nazaré. E a multidão que ele está nela é diferente da multidão que está sem Jesus. Lembra daquela viúva com seu filho saindo da cidade para ir sepultar, e Jesus entrando com a mulher que vinha saindo? Era uma grande multidão, mas a Bíblia deixa bem claro que a multidão tinha só desespero, choro, era remorso, era reclamação, e a multidão que ia entrando, Jesus estava nela. Tinha o quê? Solução para gerar o milagre na vida da outra multidão. Então se apegue à multidão que Jesus está nela. Tem uma multidão que está a caminho do céu, crendo que naquele dia nós vamos estar lá louvando e bendizendo o nome dele. Amém? E aquela mulher prosseguiu. E quando ela chega lá, que o profeta manda o seu moço ir ao encontro dela, a Bíblia diz que o moço, quando vai ao encontro dela, pergunta tudo, ela diz: vai bem, mas ela disse: meu negócio não é contigo. Você observa que essa mulher, desde o momento que ela saiu da sua casa, você encontra ela uma mulher forte, uma mulher de pé, uma mulher guerreira, mas na hora que ela encontra o profeta, ou seja, que estava no lugar de Deus naquele momento, representante do céu naquele momento, a Bíblia diz que aquela mulher se desaba aos pés do profeta. E é outro erro nosso. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Se derramamos era nos pés de quem não tem resposta nenhuma para nós. E aos pés de Cristo, que é onde está a melhor posição do ser humano, nós esquecemos de se lançar nos pés dele. Ei, os pés dele estão na resposta que tu tanto almeja. Seja ele em qual área for da sua vida, os pés de Cristo é quem vai garantir a sua vitória. É os pés dele. Aquela mulher estava lá de pé com seu marido, não se preocupe, está tudo bem. Com o moço, com o seu motorista, falou a mesma coisa. Quando chegou onde o moço do profeta, ela falou a mesma coisa, está tudo bem, vai tudo bem. Mas quando ela se encontra com o profeta, a Bíblia diz que ela se lança aos pés do profeta e diz: te pedi eu algum filho? Aquela mulher se derramou: eu não te falei, não engane a tua serva, eu já estava bem, já estava acostumada sem filho, mas tu me prometeu, agora está ele lá morto, e eu só saio daqui com o meu milagre na minha mão. As palavras daquela mulher. Ei, Jesus tem uma resposta para você, ele tem milagre para a sua vida. E a Bíblia diz que ei, olha para cá para você não perder a mensagem. A Bíblia diz que o moço foi lá para tirar ela dos pés do profeta. Ei, sabe o que o profeta falou? O moço, quando viu ela agarrando os pés do profeta, nos pés do profeta, a Bíblia diz que o moço se levantou e foi lá para tirar. O Eliseu falou: não, deixa ela, porque o coração dela está amargurado, ela está triste de alma, e o Senhor me cobriu. E olha só a importância que tem aos pés de Deus, os pés de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10:38, a Bíblia vai falar de duas irmãs. Quantas irmãs?
Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta estava lá dentro de casa, recebeu Jesus na sua casa, mas estava lá trabalhando, e olha que ela não estava sem fazer nada, estava trabalhando, mas estava trabalhando, estava distraída, e a Bíblia diz que a sua irmã Maria ficou aonde? Aos pés de Jesus. Ei, ela estava onde? Aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente Marta começa a dizer: Senhor, tu não te importa que minha irmã me deixa eu trabalhar sozinha, peça para ela me ajudar. Jesus vai declarar que o melhor lugar é os pés dele. Eu não sei aonde tu tem ido. Eu não sei aonde você tem encostado a tua cabeça, ou tem se lançado, mas Jesus deixa bem claro em Lucas 10:38, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que Marta diz: Senhor, tu não te importa que ela vai deixar eu trabalhar sozinha. Jesus disse: Marta, tu está andando muito distraída, Marta, tu está trabalhando, mas está muito distraída. Maria, Maria escolheu o melhor lugar, e não lhe será tirado dela. Essa mulher com o seu filho, o melhor lugar que tem de nós provocar um milagre de Deus na nossa vida, só conheço um: aos pés de Cristo. Ei, não tem outro. Aos pés dele você vai reconhecer que tu não é nada. Aos pés dele tu vai reconhecer que tu depende dele. Aos pés dele nós vamos reconhecer que ele é grande. Aos pés dele nós vamos reconhecer que ele é que tem todas as coisas, que ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. É aos pés dele que o nosso milagre possa ser resgatado. Jesus disse: Marta, tu está muito distraída. Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Está escrito: não será tirada. Por isso, eu vejo Eliseu dizendo para o moço: deixa ela, deixa ela, porque ela está no melhor lugar. Deixa ela, não lhe será tirado. E a Bíblia diz que aquela mulher, depois que ela se lança ali, segura nas pernas dele, a Bíblia diz que ele disse: pega o meu bordão, vai, chega lá, tu coloca sobre o menino, e sabe o que ela falou para ele? Ela olha para ele e fala assim: ó, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, só vou contigo. Quem me prometeu foi você. Eu pergunto para você: quem foi que te prometeu? Quem foi que te prometeu a promessa que você recebeu? Se foi Jesus que te prometeu, se assegure nele. Ei, se foi Jesus, se assegure nele, porque ele jamais vai falhar. Não importa o tempo. Aquela mulher segurou os pés do profeta e disse: ei, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Não vou te deixar. Maior erro da humanidade de hoje. Sabe qual é o erro? No momento que a pipoca racha, sabe o que eles fazem? Em vez de se assegurar, se lançar aos pés de Cristo, é o tempo que ele se afasta de Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Pega uma pessoa que está vivendo uma vida terrível, sobre em qualquer área da sua vida. Vê que distância, que quantas vezes ele pega na Bíblia no decorrer de uma semana. Pegue alguém que está vivendo uma situação na saúde, no seu relacionamento, na sua vida espiritual. Pegue e pergunte para ele quanto tempo de oração que ele tira no decorrer de um dia. Quando o que eu entendo aqui é que quanto mais a dificuldade bate, para mim provocar o meu milagre, eu preciso me achegar aos pés de Cristo. E na hora que mais arrocha, a gente sabe o quê? Se afasta dele. A dificuldade, quanto mais ela te apertar, mais perto de Cristo você tem que se achegar. Imagine Jó, na situação terrível, ele olha para o céu e diz: bem sei eu. Ei, teu vizinho não precisa saber não. Ei,
Talvez tua esposa também não precisa nem saber, a esposa de Jó, ele sabe, talvez ela não saiba, mas não interessa, o que precisa saber sou eu. Ele diz, bem sei eu, bem sei eu, que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre. É você que precisa saber que tem uma promessa. É você que precisa saber que Cristo é o Deus da sua vida. E ele começa a dizer, bem sei eu, olha ele falando, bem sei eu que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, mais forte essa aqui, quando ele diz assim, ele olha para o seu corpo, já viu que foi embora filho, foi embora dinheiro, foi embora saúde, aí ele olha e vê só o resto que sobrou. Ele diz assim, ó, e depois de consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Tem gente que só vê Deus, sabe aonde? Só no que está tudo bem. Só vê Deus quando está tudo mil maravilha. Só vê Deus quando está com saúde. Só vê Deus quando está tudo intacto. Só vê Deus se todo mundo estiver batendo nas costas dele ou dela e abraçando, dizendo, tu pode, tu é fenomenal. Mas na hora da calúnia, na hora ele não consegue ver Deus. Jó não. Jó disse, depois de consumir da minha pele, não tinha mais pele, tinha só a carne sangrando. Mas ele conseguia ver Deus naquilo que estava sobrando. Até quando? Até quando você vai ver dessa forma? Teve uns meses atrás aí que eu enfrentei uma luta meio terrível. Quando terminava o culto de sexta-feira, sabe para onde eu ia? Sozinho, Monte da Iara. Chegava lá mais ou menos às 11 horas da noite. Sabe que hora eu voltava? 2, 3 horas da manhã. Ninguém sabia. Mas o meu Deus sabia. Os pés dele é o lugar mais alto que o ser humano possa alcançar. E sabe de que forma você volta? Com os mesmos problemas às vezes. Porque Deus sabe a hora dele dizer assim, cessou. Aí você volta um gigante. Tem hora que nem você mesmo entende, né, pastor Cláudio? Tem hora que nem você mesmo entende. Estou com o mesmo problema e agora estou cheio de energia, vontade de ler novamente, vontade de acreditar novamente. Aonde você tem se lançado? A pergunta de Deus nessa noite, que não quer calar, é essa: aonde você tem se lançado quando a morte em alguma área ou em algum projeto teu aparecer e dizer, ó, morreu. Você tem colocado aonde esse projeto? Aonde? Qual o lugar de colocar o projeto que alguém decretou a morte nele? Onde você deve trazer? O Senhor está aqui e se lança aos pés dele. E você vai ver o bom de Jesus. Sabe por quê? É porque ele é o Deus do impor. O céu tem resposta para tudo que nós precisar. O céu tem resposta. Essa mulher voltou de lá. E o interessante é que a luta foi grande com esse profeta. Chegou, seu moço não tinha feito nada, não tinha concluído nada. Talvez você não está entendendo porque tanta gente que você achava que ia resolver teu problema, absolutamente não funcionou nada. Talvez quem você achava agora vai. A porta vai se abrir agora, eu tenho um padrinho agora, o Anderson é meu padrinho, para aí, vai lá, Anderson, vai lá. A porta continua fechada. Sabe por quê? Quem tem a chave, a Bíblia deixa bem clara. Jesus dizendo, eis que foi-me dado todo o poder nos céus e foi dado a ele. Ele não divide isso com seu ninguém. Ele não divide isso. E aquela mulher, quando ela voltou, Eliseu entrou na casa que seu moço, com o bordão dele, não conseguiu absolutamente nada. A Bíblia diz que Eliseu começa a fazer os procedimentos com a autoridade de Deus, deita em cima do menino, aí deita uma vez, nada acontece, deita duas. Isso me ensina outra coisa. Sabe o que é? Nós não devemos desistir da primeira.
Tem pessoa desistindo da primeira, da segunda. Terceira tentativa, não é para mim. Não é de Deus. Deus não está no negócio. Quem te falou? Quem te falou? Está aí o profeta várias vezes se deitou, se mediu com o menino, soprou, botou olho com olho e nada tinha acontecido. Mas chegou no momento certo, Deus olhando do céu e dizendo: essa mulher está provocando esse milagre, e quem provoca o milagre não tem como ficar sem milagre. Não tem como, quem provoca não fica sem. A mesma coisa. Provoca uma briga para ver se você vai ficar sem briga. Vai ficar? Tenta provocar uma briga para você ver se vão correr de você. É o que você está provocando. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela agarra nos pés do profeta, ela estava dizendo: eu não vou sem você, foi você que me prometeu. Tem pessoa que aceita Cristo, entrega a sua vida para Cristo e quer andar sem Cristo. Não vai desfrutar dos milagres. Andar com Ele tem uma garantia. Mas também sabe o quê? Vai ter regra. Andar com Ele tem regra. Ele vai dizer: isso tu não pode, isso tu não deve, não é para ti. Aquela mulher voltou. E depois de tanta insistência, o profeta pega o menino. Olha o 19, o que diz? 19? Não, 37. 36 diz assim: então chamou a Geazi e disse: chama. Olha o profeta, dá de se entender que parece que ele já estava assim, quase saturado com aquela mulher. Ele diz: chama essa sunamita. Olha a expressão dele, 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. Olha só, vivo. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E foi. Eu não sei se você analisou aqui, mas você vê essa mulher aqui em forma de adoração em dois momentos. Sabe de que forma? Na hora que estava com o seu milagre morto, olhando humanamente, olhando e falando, ela estava com o seu milagre morto, ela chegou lá e se lançou aos pés do profeta. Mas na hora que ela recebeu o seu milagre vivo novamente, você vai ver ela tendo a mesma atitude em adoração, em louvor o nome de Jesus Cristo. Hoje está tão difícil que as pessoas com milagre na mão não têm coragem de agradecer o Senhor. Até quando você vai provocar milagre mais milagre na sua vida? Se você não tem coragem de agradecer o Senhor nem pelo que tu tem. Nem pelo que tu tem. Hoje eu estava falando com um colega meu de trabalho, ele falando: rapaz, meu casamento morreu, acabou. Acabou. Eu disse: será se morreu mesmo? E a hora que eles estavam colocando os nomes para poder casar, os dois na igreja, louvando aquela euforia toda, desbandaiou para um lado e para o outro. Segundo ele, agora à tarde, estava me falando: seu Tonhó, morreu, acabou. E eu falando para ele, falei para ele, eu digo: só tem uma solução, é os pés de Cristo. Se você acreditar que os pés de Cristo é o melhor lugar para você, que Ele não é o lugar só quando você está em busca do milagre, não, Ele é o melhor lugar quando você está em busca, mas também o melhor lugar depois que você recebe. Os pés de Cristo. Ei, nós estamos falhando, nós estamos errando, nós estamos sofrendo, porque nós esquecemos disso. Esquecemos. A pergunta é: para onde você tem ido? Pergunta aquela mulher. Fale para você: não serei mais uma pessoa distraída. Não se distraia, porque senão o diabo só pega o distraído. Sim ou não? O diabo só traga o distraído.
Por isso que Jesus deixou bem claro: orar e vigiar. O que é vigiar? Estou focado. Estou olhando para o lado, para frente e para trás. De onde vier, eu estou ligado 24 horas. Isso foi Jesus que falou. Vai só orar. Ora aí 24 horas. Para você ver aonde você vai chegar só orando. Jesus completou: orar e vigiar. Segundo Tessalonicenses 5,17, se me fala a memória, diz: orar sem cessar. Mas tem que orar com vigilância. Se só orar sem vigiar, Jesus deixou bem claro: orar e vigiar. Seu milagre Jesus tem. E essa mulher recebeu o seu filho de volta, que estava morto. Aquilo que o diabo decretou na sua vida, dizendo que já morreu, o Jesus da Bíblia Sagrada está te dizendo nessa noite: hoje é noite noite de ressuscitar esse milagre da parte de Deus na sua vida. Creia. Pastor, como é que eu vou crer que eu só estou vendo? Só tem uma forma da gente crer: se agarrando aos pés de Cristo. E olha que essas mulheres da Bíblia, elas eram show de bola, viu? Por quê, pastor? Porque a outra pegou, um vaso de algo caríssimo, e ela foi gastar ele aonde? Quem sabe da história? Gastou aonde? Aos pés de quem? Jesus. Nós não queremos investir nada aos pés de Jesus. Aprenda a investir aos pés de Jesus. Invista seu tempo aos pés de Jesus. E invista o que você tem de melhor aos pés de Cristo. Aprenda a investir. Nós só queremos dar para os pés de Cristo só o que sobra. Só o que sobra. 24 horas o dia, queremos dar 5 minutos para Cristo. Eu imagino ele olhando: estou te dando tanto tempo. A Bíblia diz que Daniel, naquela época, orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Foi escolhido, não era governador de nada. Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi escolhido para governar 40 províncias, ou seja, 40 cidades. Não tinha helicóptero, não tinha carro de luxo, não tinha nada, não tinha essa tecnologia que tinha hoje. 40 províncias. A Bíblia diz que ele continuava orando 3 vezes ao dia. Camarada hoje não pode passar de um salário de 1.300 para 2.000, que não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo para nada. Ou seja, está errado. Está errado. Aí quando chega numa situação dessa, a mulher chegou aqui, em vez de ele correr para os pés de Cristo, ele corre para o mundo. Corre para o mundo. Ainda bem que Jesus te achou hoje aqui. Jesus está dizendo para você: corra para os pés de Cristo. Segure nele. Por isso, uma passagem que eu sou admirador dela, sabe qual é? Desse profeta Eliseu, quando o profeta Elias foi em busca dele e jogou a sua capa, e ele largou tudo que ele estava fazendo, se agarrou no chamado dele, e o teste veio imediatamente, o próprio Elias dizendo: fica aqui. O mesmo que chamou: vem. Testou ele: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. E ele disse: de maneira não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele estava dizendo: eu não larguei tudo que eu tinha de largar para andar sem Cristo. A pessoa hoje não quer largar nada, aceita Jesus usando droga, não quer largar a droga, não quer largar a bebida, não quer largar o cigarro, não quer. Tu vai seguir, eu não sei que Jesus, porque o Jesus da Bíblia não tem como seguir ele com essas bagagens. A Bíblia diz que Eliseu destruiu com tudo aquilo que poderia fazer ele voltar atrás. Ele disse: para cá eu não volto mais. Por quê? Porque eu não tenho mais nada. Fiz igual eu. Cheguei aqui em Brasília em 96. E aí vim do Maranhão naquele tempo que a gente tinha uma bicicleta nova. Quem é do Maranhão? Lá o Francisco Cavalo atrás. Do Maranhão, levanta aí.
Quem tinha uma bicicleta Monarch naquela época lá, era como se tivesse uma moto boa hoje. Né? E aí eu só tinha só essa bicicleta de lá. Vim de lá e deixei, doei para meu irmão. Diga, é sua. Cheguei aqui só com a cara e a coragem, nem documento. O documento que eu tinha era só a identidade e a carteira de trabalho. Fui lutar para tirar o resto do documento. E aí, cheguei um dia, meus colegas que estavam lá, a gente morar na casa dos outros é ruim. Às vezes estão falando até bem da gente. Quando você entra, você já só está falando mal de você. Só que nesse dia ele estava falando, era mal mesmo, falando assim, vamos ter que fazer uma vaquinha para devolver o Antônio para o Maranhão. Eu fiz igual Eliseu. Meu amigo, eu só tinha uma bicicleta. E lá eu doei ela. E eu não vou chegar lá com a cara de pau para receber de volta. Não vou. Não vou. E estou aqui hoje com 27 anos dentro de Brasília. Não voltei. Voltei de 10 anos depois para cumprir uma promessa que eu tinha feito para minha mãe. Que antes de eu fazer qualquer coisa para mim, eu ia fazer para ela. Estou mexendo no meu lote para construir minha casa agora, mas a da minha mãe, antes dela falecer, para a honra e glória, eu vendi tudo que eu tinha e construí para ela uma promessa que eu tinha feito para ela. Falei, saindo daqui, antes de eu comprar uma geladeira para mim, eu compro a sua, e antes de eu construir uma casa para mim, eu construo a sua. E cumpri, para a honra e glória do Senhor Jesus. Peguei nome de doido e tudo quanto feijão, até hoje eu pego. Porque até hoje, ainda para terminar de complicar, ainda comprei o carro antes da casa. Todo mundo doido, é doido, é doido, é doido. É doido não, sou e tenho Cristo na minha vida. Eu sei de quem me chamou, quem me prometeu e é fiel para cumprir na minha vida. Isso, glorifica Ele aí. Até quando nós vamos padecer? Achando que as promessas de Deus, alguém pode chegar e dizer, morreu e você só chorar o luto. Não, não, acorde, se assegure nas promessas, nos pés dele, porque ele vai ter um milagre para fazer na sua vida. Amém? Fique de pé nessa noite.